Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma conferência do nosso curso. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é a religião de Jesus Cristo. A palavra religião é do latim de religare, do reliquere, significa religar. Isto, refletindo sobre a palavra, significa que nós já estivemos ligados, temporariamente fomos desligados e agora precisamos voltar a ligar, ou seja, religar. Só é possível nós recasarmos se desmancharmos o casamento e voltarmos a casar com a mesma pessoa. Desta forma, nós estivemos ligados a alguma coisa e estamos desligados atualmente, precisamos voltar a religar. Mas religar ao quê? Então, religar à fonte do Criador, religar a Deus. Isso significa que nós tivemos previamente ligado a Ele por algum propósito dele, do Criador. Nós fomos desligados e agora precisa que volte a religar, voltar à fonte de criação. Então este é o papel de cada religião. Cada religião, dizem que há 60 mil religiões e a cada dia muitas outras religiões vão sendo formadas. Só para ter uma ideia, só na cidade de São Paulo, a cada 2 dias nasce uma nova religião. Agora, projetando isto para o mundo, imagine quantas religiões vão surgindo com o passar do tempo. Então, cada uma delas tem o objetivo de fazer essa religação. Cada uma destas religiões tem em comum a propriedade de serem vetores, indutores de valores. Se induz valores aos seus adeptos para que provoque neste as transformações necessárias para que se dê a nota para religar a fonte que inicialmente estivera ligado. Então, assim que foram surgindo, as religiões, essa variedade enorme, essa quantidade enorme, essa diversidade, é devido ao fato de cada uma das religiões fazer as interpretações das escrituras sagradas ao seu modo, à sua maneira. Cada uma faz sob determinado parâmetro. Então, esse divisor, esse fragmentador, que faz com que surja a necessidade de muitas religiões, é o ego. Então, a quantidade de religião de um povo é proporcional ao desenvolvimento desse ego. Quanto mais egóica é a população, mais necessidade de denominações religiosas se faz necessário. À medida que as pessoas vão erradicando este ego, vai deixando de existir a necessidade da religião. Então, sabendo que tem tantas religiões, a verdade é apenas uma. Qual seria entre todas elas as verdadeiras? Se nós conseguíssemos isolar o elemento verdade entre as denominações religiosas,
as outras seriam falsas, estaria arrumado. Então não é muito fácil, porque ao bem da realidade, cada uma destas religiões se constitui, holisticamente falando, numa parte da verdade, e a verdade não está na parte, na sua integridade, ela está no todo. Então o todo é o conjunto de todas elas. Se chega matematicamente à verdade por duas operações fundamentais de conjuntos. Você pode pegar os elementos dos diversos conjuntos e fazer a união, a operação união de conjuntos, se estabelece o conjunto verdade. Ou se pode chegar estabelecendo entre eles a operação de intersecção. Pega as partes comuns a todos os conjuntos e forma um conjunto novo, que é o conjunto verdade. No campo das religiões, se chegaria, se conseguíssemos reunir todas na operação reunião, você teria o universo do todo, teria o todo, a verdade. Ou na operação síntese, pegando a parte comum entre elas, fazendo a intersecção. E isto foi feito magnificamente pelo venerável mestre Samuel Aumbeor, que notou que todas elas têm uma parte em comum. E ele fez a famosa síntese samariana, que é chamada, a síntese samariana é chamada os 3 fatores de revolução da consciência. Então, por esses 3 fatores se tem a parte comum, a intersecção, a interdisciplinaridade entre todas elas. Então, no contexto holístico, seria isto. Holisticamente se fala, né? Se define muitas coisas, porque na holística você tem o todo, e o todo se fragmenta em partes, estabelecendo a conexão entre as partes, cada parte com a outra com uma, e todas conectadas entre si. Você tem novamente o conjunto verdade, o todo. Então, se a gente pegar cada uma destas denominações religiosas, uma parte, e se pegar todas as partes, você tem o todo. Então, por isso que o venerável mestre Samael dizia que todas as religiões possuem partes da verdade, todas são boas. A verdade é o colar da divindade, e cada uma delas é uma pérola deste colar. Então, assim que ele se definiu. Então, é assim mesmo que nós sentimos quando estamos dentro de uma denominação destas religiões. Então, se perguntar para uma pessoa de uma determinada religião A, qual que é a religião verdadeira, ela vai dizer, é a minha. Se perguntar para uma B, também vai dizer a mesma coisa. E para uma pessoa de uma outra denominação C, vai dizer a mesma coisa, e assim, indefinidamente. Todos dirão que é a minha. Cada uma está ali dentro daquela parte. É assim mesmo que se sente, que não se sentisse que era melhor entre todas, não estaria ali. O problema é que nós, estando dentro de uma parte, essa parte está delimitada por fronteiras bem definidas, e nós não conseguimos passar, o nosso horizonte só vai até ali naquela delimitação, aquela fronteira, não conseguimos passar
além daquele horizonte. Então, a denominação A tem uma fronteira bem delimitada, que só se percebe, né? Só se concebe o que está ali naquele campo, naquele espaço, assim com a B, assim com a C e assim entre todas. De forma que, estando na parte, a pessoa não consegue enxergar a verdade que está no todo, fica limitado ali na parte. E também não consegue perceber que cada uma das partes contém uma parte da verdade e muitas das vezes uma parte numa denominação religiosa qualquer tem exatamente o que falta na outra. Então, se pudesse fazer a intersecção, todas ficariam em completude, todas ficariam perfeitas, mas isto há dificuldade porque não há entendimento para chegar a este comum acordo, devido exatamente desse aspecto do ser humano de achar que a parte é o todo e só aquela parte que é a verdadeira. Então, se perguntar para cada uma dessas denominações, para um seguidor de uma determinada religião A, quem fundou a sua religião? Ele vai dizer Jesus Cristo. Se perguntar para a outra da B, a mesma coisa, para a C, da mesma coisa. E aí falta embasamento lógico, falta embasamento histórico e falta embasamento teórico a cada um destes seguidores. Porque se formos analisar à luz da dialética, a história, na sua real plenitude, nós vamos ver que ele não era de nenhuma, Jesus Cristo não foi de nenhuma, não fundou nenhuma, não aderiu a nenhuma das religiões que haviam na época, já haviam bastantes, e não fundou nenhuma nova. Muito pelo contrário, ele sabia que cada uma delas compreendia nesse sentido que nós estamos falando, era uma parte, e ele não poderia estar na parte porque é o todo. Então ele preferiu chamar a sua doutrina, a sua religião, a sua igreja de Boa Nova. Então essa Boa Nova, que é o corpo da sua doutrina cristã, ele nem selecionou um local, um templo, uma igreja para que se fizesse as pregações. Pelo contrário, ele preferiu o campo, os rios, os lagos, mares, montanhas, etc. A natureza, onde ele fazia belos sermões, como os lírios do campo, os pássaros dos céus, sermão das montanhas. E assim foi que ele fez naquela época, para não fundar e nem criar nenhuma. Das muitas que existiam, por ele ser judeu, ele estava atrelado ao templo, que era belíssimo, liderado por um conselho de 500 pessoas, que é o Sinédrio, onde havia Caifás, Anás, José de Arimateia e muitos outros, da onde também saiu Judas Iscariotes. E ele, como dizem os jovens de hoje, né, a juventude, a palavra que ele não era muito chegado a esse aspecto de religião não, e nem chegado a nenhum tempo não. Ele foi ali para cumprir algumas obrigações, poucas vezes, e na última vez que ele fora, foi definitivo para ele, foi para ser julgado e sentenciado à morte.
Antes ele teve na ocasião da expulsão lá dos mercadores do templo, que foi bastante característico. Interessante que os religiosos das diversas religiões não se detêm nessa análise, que ele mesmo diz: eu expulsei os mercadores do meu templo. Então ele não fala eu expulsei os mercadores do templo, e sim do meu templo. Ele está aludindo ao seu corpo físico, de onde ele expulsara todos os elementos constituintes do ego, sua parte psicológica. Então aí há um elemento semiótico, é um simbolismo para a palavra templo. Não é o templo físico, aquele construído por Salomão, que gastara 46 anos, e sim estava referindo ao seu corpo físico. Então, antes dele, né, de Jesus Cristo, haviam muitas religiões, muitos templos belíssimos, né? Haviam em Roma, no Egito, na Grécia, Templo de Delfos, cidade de Delfos, na Mesopotâmia, para tudo quanto é lado tinham, entre os astecas, aqui no continente americano. Então existiam os mais lindos, né, templos dos segmentos religiosos, e ele então não aderiu a nenhum deles e nem fundou nenhum outro. E depois dele, né, naturalmente, principalmente do ramo cristão, é que começou a proliferação dos diversos templos e religiões, igrejas que temos nos dias de hoje, fundamentalmente a parte mercantilística, onde a maioria das religiões são profundamente mercadológicas, muito distante daquilo que ele pregou e que ele ensinou. Antes dele partir, ele ordenou aos seus apóstolos que fossem de 2 a 2 nas casas, pregassem a boa nova. Veja bem que ele não chama de religião, ele chama de boa nova. E deixou um mandamento para que eles pregassem esta boa nova, que de graça recebeste, de graça dai. Então eles receberam o conhecimento de graça e gratuitamente deveria ser os missionários para fazer a difusão, a disseminação desses ensinamentos, e que esses ensinamentos, que esse conhecimento chegasse a cada pessoa gratuitamente, sem que houvesse interferência da energia monetária, ao contrário de que fazem hoje, né? Hoje as religiões mercantilísticas se constituem em esquema de poder, em aparelho ideológico de Estado, onde cada denominação religiosa quer aumentar a sua influência econômica, política, religiosa. Então tenta ampliar cada vez mais o número de seus participantes, para que tenha uma arrecadação por meio de dízimo e outros dados aí de ofertas, né, para enriquecimento, ao ponto que hoje tem religiões com propriedades latifundiárias, com emissoras de televisão, de rádio, tem aviões, tem denominação religiosa que é até dona de países. Então são proprietárias
no modo capitalístico, foram ajuntando e ajuntam, de maneira que aquilo que vai juntando de um lado, sacrificando os seus membros, vai se expropriando de outro lado, e aí vem o desequilíbrio do sistema capitalista, e Jesus Cristo era contra tudo isto. Ele, pelo contrário, cansou de dizer para que não juntassem tesouros na terra, porque o reino dele não é desse mundo, e aqui esses tesouros são destruídos, vem a traça e come, né? Então, hoje em dia, a maioria dos pastores, padres e líderes religiosos, no sentido de fazer a sua ideia chegar até as massas, né? No sentido de difundir, faz promoção exageradamente daquilo que acontece. Quando Jesus curava alguém, quando fazia algum milagre, ele propunha determinadas coisas para que se mantivesse o silêncio, não contasse para ninguém, mantivesse em segredo. Hoje a primeira coisa que faz é televisionar para que as pessoas vejam, para que venha, por meio disso, o aumento de influência desta denominação religiosa, totalmente contrário àquilo que ensinou o rabino da Galileia. Então, qual é a verdadeira religião de Jesus Cristo? Certamente não é nem a A, nem a B, nem a C, e nenhuma destas 60 mil religiões que perfilam por aí. A dele é muito diferente e ela não se encaixa no perfil de nenhuma destas existentes. Se for levar a fundo o que se prega, o que se faz e o que se vive ali. Então, uma das coisas que cada uma delas espera é a volta do Messias no fim dos tempos. E cada uma delas elas disputam, né, entre si, dizendo que ele voltará na minha, outro diz, não, vai voltar é na minha, outra é na sua, não, é na minha. E ele não voltará, infelizmente, nenhuma. Se voltar novamente, vai ser como de quando estiver aqui, vai escolher para alguma mensagem a natureza, como escolheu da primeira vez, mesmo para não onerar a ninguém dos seus seguidores, porque Jesus é praticante do terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade. Ele sacrificou e ordenou que todos sacrificassem pelo seu semelhante. Mas, ao contrário, essas denominações religiosas não sacrificam pelo seu semelhante, sim, sacrificam-nos por meio de dízimos pesados, por meio de ofertas, muitas delas têm até carnês nos dias de hoje, tem nota promissória, etc, etc. Então não retornará a nenhuma delas. E se retornar, ele poderia escolher, né, por ironia, uma destas banhadas a ouro, e ironicamente ele podia escolher uma orquestra sinfônica e dizer, não serve esse coralzinho que vocês têm aí, porque eu sou Jesus Cristo, então eu quero uma orquestra sinfônica.
E assim eu ordenaria, chamaria o seu líder e dizia como que estão os convênios, como estão os convênios aqui nesta casa. Aí o líder ia dizer, bom, o batismo a gente cobra tanto. Fala, bom, então vou expulsar porque eu não cobraria pelo sacramento do batismo, e ainda vocês devem cobrar também pelo casamento? Sim, nós cobramos tanto. Bom, então eu poderia cobrar 1 milhão, porque no casamento eu faço um milagre, transformo a água em vinho, e vocês não fazem nada disso. Quanto cobram para a extrema-unção? Isso a gente cobra mais barato, porque já vai morrer mesmo, né? Então fica para não onerar muito defunto. Bom, então vou ter que expulsá-los porque eu não cobrei nada e nunca cobrarei nada e nunca cobraria nada. Porque além da extrema-unção, eu ressuscito o morto. Poderia cobrar bilhões, mas ao contrário de vocês, não cobro nada. Então, por aí podia esticar o diálogo, né? De exemplos práticos de coisas que vão totalmente contrários ao seu corpo de doutrina, e ele não retornaria a nenhuma delas. Ele retorna internamente dentro de cada uma. Se cada discípulo seguir corretamente a senda da iniciação, aos pouquinhos, pela prática dos 3 fatores de evolução da consciência, vai se encarnando o Cristo, até encarná-lo na sua totalidade, até chegar, como dizia Paulo, já não sou eu que vivo mais em mim, e sim é o Cristo que vive em mim. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.